Boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem? Bom, eu tenho um prazer muito grande de conversar com o Renato por dois motivos. Primeiro, nós somos amigos desde jovens ainda, já faz tempo, né? Nossas épocas de solteiro ainda, quando nós cruzamos lá pelo querido Presidente Alves, onde o tio do Renato era prefeito de Presidente Alves. E aí agora, por um motivo muito maior, de ver as redes sociais explodem no mundo e o Renato aparece, sem sombra de dúvida nenhuma, como o mais importante membro da mídia bauruense, do jornalismo bauruense, na frente desse trabalho em Bauru. Hoje eu chamo de respeitadíssimo, e num trabalho que hoje você vê as redes sociais derrubando o governo, derrubando o ministro, impondo mudanças culturais, sociais no mundo todo. E no Brasil, felizmente é assim, é uma nova força que surge, né, para controlar tanto o poder executivo, legislativo, judiciário, a sociedade e todos os problemas sociais, para discutir. É mais uma força. Não é ela que vai decidir, mas é mais uma força e que pode atingir no Brasil a influência que já atingiu no Oriente Médio, que está atingindo na China hoje e na Europa, nos Estados Unidos, nem se diz. Renato, você foi uma das primeiras pessoas que eu conversei sobre isso lá atrás, no comecinho. Você já mostrou que realmente você acreditava que isso ia acontecer. Como é que você está vendo toda essa revolução, Renato? Bom, hoje eu estou no estágio muito confortável, né? Especialmente, eu estou muito feliz, né? Trabalhando muito nessa área. É apaixonante. Eu acredito que apenas estamos começando, mesmo porque tem muita coisa surgindo a cada dia e tem muito ainda a avançar em termos de mídias sociais, né? Hoje o Facebook toma conta do mundo, especialmente do Brasil. Não tem quem não tenha lá o seu Face. E aos poucos as pessoas vão descobrindo as ferramentas, né? O que se pode fazer com o Facebook. Claro que há quem não aprove, isso porque talvez tenha tomado a iniciativa de se postar de forma equivocada na mídia social. Mas é muito interessante, porque o Facebook, as mídias sociais, eu uso muito o Twitter, ela é o seguinte, você expõe sua opinião. É o maior instrumento de democratização que existe no mundo. Acabou essa coisa de mão única. Antigamente, um jornalista famoso escrevia um artigo, aquilo era lei. Formava opinião. Formava opinião. Eu me lembro que eu trabalhei em rádio e que tinha ainda as viaturas nas vilas, fazendo cobertura, entrevistando a senhora. Isso foi nos idos de 70. Depois não tem mais, as rádios não têm mais as viaturas correndo a cidade. E depois os jornais passaram a ser base de pauta de todos os veículos de comunicação. Então uma coluna bem elaborada, ela pautava os assuntos a serem abordados pela mídia. E agora acontece, são respeitados, né, os jornalistas, as colunas, as mídias tradicionais, mas tudo que é divulgado é comentado nas mídias sociais. Então, um jornalista escrever um artigo assim, minha função como coordenador de vários grupos é falar, o jornalista tal falou isso, veja a matéria na íntegra. Ele lê a matéria e tem o debate. Aí você acrescenta com mais informações, você contesta aqui, contesta ali. Não é uma concorrência. Infelizmente, muita gente entende como uma concorrência. Eu perdi amigos, porque eu sou mídias, eu sou internet e que eu estou lutando contra as mídias tradicionais. De jeito nenhum. Eu acho que os veículos tradicionais têm que se adaptar a esse mundo moderno. Eu aposto com toda certeza que a própria TV prevê muito mais assistida pelas mídias sociais do que pelo meio tradicional. E eu posso muito à vontade dizer isso, porque eu participei quando nós implantamos a multicanal aqui, o Eginet, e aquilo era a última geração. Só que agora é a internet, não tem como. Eu tenho gratas surpresas com jovens de 18, 19, 20 anos, esses dias de Porto Alegre, fazendo ciências políticas, eu quero participar do grupo. Então a gente vai pensando novos nomes, novos talentos, rapidinho.
tem um projeto chamado Startup, que é uma coisa fantástica, que consiste em se descobrir aquele jovem talentoso que mora lá na vila, não tem condições de oferecer o conhecimento dele, e alguém pega o investidor, aposta naquele jovem e projeta aquele jovem para o mundo até o Bill Gates chamá-lo a trabalhar lá. Então tem muita coisa nova acontecendo, temos que acreditar nisso. E é muito rápido. Eu estou aqui, lógico, eu estou ligado nas minhas mídias sociais, está todo mundo dos grupos que eu participo divulgando. O Renato Cardoso está na TV Prevê, com certeza vou fazer pergunta. É muito interativo, é muito gostoso. A gente faz muitos amigos, faz alguns inimigos, mas faz muitos amigos. E internet você tem que ser verdadeiro. No seu cálculo, você calcula que quantas pessoas, uma média, por dia, leem as coisas que você coloca? Eu tenho a estimativa pelo analítico dos meus sites. Claro. Eu sou muito disciplinado. E se você quiser trabalhar com isso, você tem que ser muito disciplinado. Eu de manhã cuido do Vivendo Bauru. Eu só falo de Bauru. Eu analiso as notícias dos jornais, eu ouço as rádios e faço o meu comentário, mais o que eu recebo das assessorias, e atualizo o site vivendobauru.com.br e publico estrategicamente no grupo Vivendo Bauru e nos meus grupos, que é Classificados Bauru, Carros Bauru, Empregos Bauru. Eu tenho 500 mil amigos no Facebook, direta e indiretamente. Depois à tarde eu vou monitorando, aí eu dou uma descansada. À noite eu trabalho com o Zé Castel. O Zé Castel tem 10 mil acessos dia, do mundo todo. Eu tenho uma mapinha ali que eu sei de onde as pessoas estão lendo aquilo que eu escrevo. Não que eu escrevo, porque eu faço o seguinte, eu me sirvo de artigos, de informações de muitos parceiros, do Brasil todo. De Gia Ceoli, de Maceió, a Aline Weiser de Gramado, todos eles mandam para mim, ou me dão liberdade de subtrair dos seus sites e postar no Zé Castel. Então ficou uma receita interessante, fica gostoso de ler. Tem que ser muito disciplinado. Quando você está 7, 8 horas da noite, você quer ler coisas leves, você quer saber de artistas, você quer... Tá certo? Então você tem que trabalhar dentro do horário em que a pessoa está predisposta a querer ler aquela informação. É assim, tem Renato, que ser disciplinado. Eu tenho lido você constantemente, né? Você tem questionado ultimamente o prestígio do Rodrigo nesse segundo mandato. O que te leva a essa conclusão? Bom, eu acho que o Rodrigo Agostinho é o mesmo. Eu até deixar muito claro, ele não mudou em nada. O Rodrigo Agostinho é um jovem, dinâmico, focado, interessado, preocupado com a cidade, trabalhador, levanta cedo. O que mudou foi a parceria. Quer dizer, no primeiro mandato o Rodrigo Agostinho era manchete diariamente, ele abraçando uma senhora pobre da vila, ele beijando uma criança, ele feliz da vida no meio de um grupo, num evento. Você não vê mais isso. Alguma coisa aconteceu na relação entre ele e a mídia, e alguns setores da mídia. Isso tem afetado muito na imagem do Rodrigo Agostinho. Por outro lado, já era sabido que no segundo mandato ele iria trabalhar com um orçamento muito restrito, muito apertado. E empipocariam no segundo mandato casos gravíssimos, como a dívida da Coab, a discussão da Fundação Regional da Saúde, a questão da associação hospitalar. E tem uma coisa muito preocupante, que é a construção da estação de tratamento de esgoto. É uma obra de 118 milhões de reais. Esse tem o dinheiro, a hora que ele fizer... mas a questão é essa. Recuperado também, quem vai fazer essa obra? Aí é que está a questão. A pergunta é quem vai fazer. Eu acredito que muita coisa que se divulga aí contra o Rodrigo Agostinho é por conta de pressão de grupos que querem pegar essa obra. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Isso é a causa de uma série de outras informações. E lança-se diariamente. Um dia fala uma coisa, outro dia outra. Mas tem aí um subtexto nisso tudo que precisa deixar muito claro. Então, deixando claro, o Rodrigo Agostinho é o mesmo, ele continua um jovem que merece a minha admiração, ele é esforçado, ele é trabalhador, ele é inteligente. Agora tem um aspecto. Nesse segundo mandato, eu apostaria num gestor maduro, com experiência na iniciativa privada, que saiba trabalhar com finanças, que saiba gerir dívida, alongar dívida,
enfim, ou ele, se não tem esse perfil, tem alguém com esse perfil do lado dele. É a única coisa que eu questiono. E sou muito preocupado também com a relação dele com os vereadores. Agora mesmo explodiu aí que querem divulgar a lista dos comissionados. E ele foi muito inteligente, muito hábil quando disse, não tem problema, eu apresento o projeto de lei, mas eu quero aprovação na Câmara. O que ele fez com isso? Ele fez com que os vereadores aprovassem, assinassem e não fossem posteriormente em retaliação. Porque a hora que ele divulgar essa lista de comissionados, vai ter muito vereador com a pulga atrás da orelha. E vai retalhar de que forma? Prejudicando Bauru. É onde eu entro e eu fico indignado, porque já vivemos isso em Bauru. Atacando o prefeito, você afeta a cidade. Né? De um prefeito aí, ficamos carimbados como a cidade dos buracos. E nós temos temas importantes. E pior que o asfalto que fez, os buracos voltaram tudo, né, Renato? Eu questionaria muito. Qualidade de asfalto horrível, né? Como é que pode um asfalto de 2, 3 anos, a duração de um asfalto é de 13, 14 anos, hein? Mas aqui em Bauru sempre foi 2, 3. É a indústria do asfalto. E colocam a culpa no Arenito Bauru, né? Nada. Mas alguma coisa está errada. É qualidade de obra, aqui, qualidade de obra. Eu tenho uma pessoa ligada que é especialista em Howard Engineer. Ele faz exatamente isso, certificação de obras, certificação inclusive de asfalto, é de uma empresa muito famosa no Brasil. E essa pessoa veio sistematicamente em casa e anda pelo asfalto e falou, pelo amor de Deus, esse asfalto tem quantos anos? Falei, 3, 2 anos. Falei, não é possível, isso que eu estou vendo é resultado de um asfalto de 13, 14, 15 anos. Então você sente que nas redes sociais o Rodrigo não tem o mesmo prestígio do primeiro mandato, onde ele foi reeleito. Foi quase que uma declaração de amor, 82% dos votos. Hoje ele poderia ser reeleito, mas não seria com essa margem mais. Eu não sei, o Rodrigo é popstar. Né? Quando um político atinge... Ele é muito humilde, muito agradável. Ele é simpático, ele nunca ataca uma pessoa, ele nunca eleva o volume de voz. Então ele tem muito prestígio junto aos jovens, junto às pessoas simples, né? Então, o Facebook, especialmente, não é o termômetro para avaliar o prestígio do Rodrigo. E eu acho que nada ainda atinge o Rodrigo. A hora que ele começar essa obra da EDE... Isso eu acho também. A hora que ele abrir um pouquinho a burra, né, do dinheiro para mais uns asfaltos... Mas vai ser um ano de menos dinheiro também, né, Mas é o primeiro ano de gestão. O primeiro ano de gestão mesmo a arrecadação de impostos caiu do muito. País. Caiu federal, estadual... O país está assim, né? Tá. O PIB o dólar do Brasil, começou a subir. Dólar. Por conta do quê? Por conta dessa falha. O que acontece é o seguinte... É um ano de eleição, já estamos olhando para outubro do ano que vem. Então as medidas governamentais, até em nível federal, elas são políticas e não técnicas. E isso faz com que o dólar suba, que caiam as nossas exportações, não é? E que se desestabilize o nosso parque industrial. De agora até outubro vai ser uma disputa política. Renato, nas redes sociais, como está a imagem do nosso deputado, Pedro Tobias? Ele é muito malhado nas redes sociais. Aí eu posso dizer com toda segurança, porque ele é folclórico, né? Vamos ser bem sinceros, ele é folclórico. Eu volto a dizer, nas mídias sociais você tem que ser verdadeiro. Não adianta eu chegar a começar a falar em alemão nas mídias sociais, que as pessoas sabem que eu não falo alemão. Eu levo isso para o deputado Pedro. Não adianta ele começar a falar em português, porque ele não sabe falar em português. Então, só por aí, ele passa uma imagem muito antipática. Ele é muito malhado. Quando é dia de Judas, ele é o Judas. Agora, nesses dias, no episódio aí da eleição do diretório estadual do PSDB, ele foi o assunto mais comentado. Aquela entrevista que ele deu para o CQC... Mesmo do pessoal da nossa região? Eu avalio pelo pessoal da nossa região. E eu, como administrador, coordenador de grupo, eu tenho que estimular a discussão. Então eu postei aquela entrevista que ele deu para o CQC, que ele falou um monte de palavrão. Você diria assim, mas aquele pessoal não tem ética de jornalismo. De fato, não tem. Mas, no mínimo, um político tem que saber que eles não têm ética e como que eu vou me postar perante a eles. 2 deputados anteriormente, eles pegaram lá uma pessoa no colo, eles agradaram e saíram bem. Quando foram para cima do Pedro, o Pedro falou palavrão. Então, ele que se cuide, porque aí ficou marcado. Onde ele for, com certeza esse povo vai atrás dele.
E a impressão que tem é que ele está absolutamente desgastado no PSDB. Hoje mesmo vimos que ele chamou o Aloysio Nunes Ferreira de idiota. E o Aloysio falou, idiota é você. Quer dizer, está baixando o nível. Ele tentou articular uma coisa que eu concordo, de democratizar a eleição dentro do PSDB, mas iria destruir as lideranças do PSDB. Aí ele foi chamado a atenção seriamente, a ponto de não sei não como está a relação dele com o governador. Eu estou dizendo porque isso afeta Bauru. Eu não sei se está ainda, se o Alckmin vai chamar... Historicamente a gente tem que reconhecer que muita coisa veio para Bauru pelas mãos do Pedro Tobias, pelo relacionamento dele com o Geraldo Alckmin, né, Renato? Eu acho que é o contrário. O Geraldo Alckmin usa adequadamente o Pedro Tobias. Ele usa o Pedro para que o PSDB tenha prestígio na região. Quando o Geraldo libera uma verba, por exemplo, para Piratininga, que o governo é do PSDB, ele dá para o Pedro Tobias levar lá um cheque. Claro, então é uma estratégia do governador, está certo ele. É uma correspondência bionívoca. Isso, mas bionívoca. O Pedro chegou a presidente do PSDB exatamente pelo relacionamento de cozinha que ele tem com o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, mas o próprio Geraldo Alckmin deu um presta atenção nele. Falou, se você continuar assim, se você continuar com esse espírito aí de agitação dentro do partido, você vai fazer a eleição aqui do diretório estadual, eu não vou estar, nenhum deputado, nenhum senador, você vai ficar sozinho lá. Aí ele recuou. Então, hoje, ele tem que refazer o trajeto dele dentro do partido, se ele quer, de fato, continuar a ter prestígio. É a minha opinião. Eu tenho a impressão que o Pedro, se não acertar esses pormenores, ele nem sai candidato. Ele tem dito isso mais de uma vez que... Eu já fui muito amigo do Pedro. Eu tive as senhas do Pedro. Todas as senhas do Pedro, eu que tinha o site, tudo eu que cuidava. Você vê a confiança que ele tinha em mim. Por alguma razão a gente se distanciou. Mas até gosto dele. Não tem por que eu não gostar do Pedro Tobias. Eu acho que pro bem dele. Ele é uma pessoa cansada, ele é uma pessoa já batalhou muito. Vai curtir a vida dele, dá espaço para outras pessoas. O maior problema do Pedro Tobias é que ele é o locker para que Bauru tenha o deputado federal. Porque se o Pedro Tobias sai para deputado federal, nossa região tem um deputado federal. E abre para termos mais 3 ou 4 deputados estaduais. Então eu cobro sistematicamente isso do Pedro Tobias. Eu acho que esse é o que de pior ele faz para a região. O que eu conheço de Pedro Tobias, ele não abandonou a clínica médica dele até agora. Ele não vai a deputado federal porque ele sabe que ele enterraria a clínica médica dele. O Pedro opera toda semana em Bauru. De graça, de graça. De graça e dá voto. Vamos ser sinceros. Pelo menos... é o que a cidade toda comenta. E aliás, ótimo, tomara que continue assim. Hoje mesmo, alguém publicou aqui, eu estou falando por base do que eu vejo, laqueaduras, não sei o que, não sei o que. Eu vi hoje, está aqui, eu posso mostrar. Mas aí eu não concordo com você. Eu acho que uma clínica, você operando um dia por semana, não vai fazer o cara ter mais de 100 mil votos como ele já teve. Eu acho que ele teve uma atuação política, na minha ótica. Acho que ele está desgastado, concordo plenamente com você. Central de vagas do hospital de base Isso. Foi determinante para ele ter votos. Ele usou muito aqui, tanto ele como o ex-vereador, que é o puxa-saco direto dele. Eu acho que essa central de vagas é que deu a ele esse prestígio regional. Você presta um favor a uma família no momento em que um ente está doente, essa família jamais esquece, vota em você a vida toda. Se fosse assim, todos os médicos teriam um prestígio... Mas ninguém faz o que ele fez. Sabe? Quanto tempo que a Associação Hospitalar ficou na mão do Pedro Tobias? A central de vagas, com o pessoal dele lá dentro, administrando quem interna, quem não interna. Isso é voz corrente na cidade. Quem que era o pessoal dele na Tobias? O ex-prefeito de Avaí, que teve 20% de votos. O Reinaldo. Teve 20%. A própria comunidade de Avaí fez o julgamento. O Reinaldo é meu amigo, foi prefeito, fez uma boa administração. Quando ele se candidatou agora, ele teve 20% dos votos. Mas são muitos fatores que influenciam. Mas esse pesou. Você está sendo, assim, bastante sectário, assim, acreditando numa vertente, foi essa. É que essa é forte, viu, professor? O Reinaldo lá em Avaí, eu conheço bem isso daí. Ele fez uma administração péssima em Avaí, a primeira dele, quando ele se elegeu pelo prestígio do Pedro Tobias, é verdade. Ele realmente foi uma coisa inédita na cidade.
vamos falar, ele ganhou a eleição e todo mundo que era do partido dele, ele não deu cargo, ele deu para os adversários achando que com isso iria... Foi a coisa que mais se criticaram do Reinaldo e o pessoal não voltou com ele. E seria um excelente prefeito para Avaí, hein? O Reinaldo é um cara preparadíssimo. Eu falaria 1 hora sobre isso, porque tem um índice agora que conta tudo. Eu vou te trazer umas 3 vezes seguidas aqui, se você se predispor. Só isso aqui, IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. Claro. O Índice de Desenvolvimento Humano de Avaí é horrível. É péssimo. É o único município da região que precisa de todo o suporte. Precisa ter indústria, precisa gerar emprego, precisa melhorar a saúde, melhorar a educação. E tem água, né? E tem água. E tem água. E terra ruim. Mas não existe essa visão, não existe essa visão a partir do próprio governador. Olha, Avaí precisa de um suporte. Não pode ficar uma cidade... É um município dependente. É o que mais depende da estrutura de Bauru. É verdade, é verdade. Diferente de até Augusto, pela qualidade da terra. É. As piores terras do interior Não, do e estado não de São tem um Paulo, outro setor atuante, não tem um comércio atuante, não tem uma indústria, não tem... Eu digo com carinho. Me fala agora a imagem nas redes sociais. Eu vou trazer o Renato, pelo menos cada 20 dias, pelo menos umas 3 vezes aí, para explorar o Renato, até para ele passar para o nosso telespectador. Né? Entendeu? Não, isso não, brincadeira. Qual a imagem da nossa atual Câmara dos Vereadores? Eu sei que é muito cedo ainda, tem 5 meses, 6 meses, nas redes sociais. Na verdade, não há um diagnóstico. Não há um diagnóstico. O que existe é alguém criticando esse vereador, aquele vereador. Por exemplo, existe um ou outro que imediatamente posta alguém cujo processo está já em esfera de segunda instância para ser julgado por colegiado, se transformar em ficha suja. Isso tudo vem imediatamente nas redes sociais. Aí tem aqueles que criticam, aqueles que elogiam, e isso está sendo bacana. Ontem, por exemplo, alguém falou alguma coisa de uma vereadora que fez um projeto, a doutora Thelma, a respeito das filas no supermercado. E criticando, não se viu com tanto problema na saúde, mas ela foi determinante quando ela simplesmente se posicionou assim: eu só vou julgar o projeto da Fundação Regional da Saúde desde que venha o estatuto. Quando ela fez isso, ela transformou o projeto que era de caráter privado em caráter público. Era tudo que os autores não queriam. Então ela está muito focada na área de saúde, eu tenho acompanhado. Ela apresentou um projeto a mais. Foi malhado, mas logo em seguida o próprio autor, houve uma discussão gostosa, muita gente foi em defesa, algumas pessoas, depois todo mundo entrou no consenso. Então o gostoso é isso, eu procuro sempre fazer um trabalho de mediador. Fala, gente, não é por aqui, é por ali. E felizmente, com muito orgulho, as pessoas acreditam na minha boa intenção. E esse assunto morreu. Não tem nada a ver com tanta coisa importante para a gente discutir, né? Quem que você acha que são os prováveis candidatos a deputado estadual, federal? Você já deu a tua opinião, eu também acho isso. O Pedro devia sair federal, ele vai se eleger federal e vai puxar pelo menos 2 estaduais. Pelo menos 2. Eu concordo com você, mas eu acho que eu conheço do Pedro, jamais não vai por causa da clínica dele. Não, ele não vai porque ele será um também deputado... lá é a Câmara de Debates. Não, né? Ele lá é o líder que fala, Exatamente, ele vai ficar lá cortando unha, não sei o que ele vai ficar fazendo lá. É verdade. Agora... Quem você acha que são... Bom, eu tenho certeza que sai a ex-prefeita de Pederneiras, a Ivana Camarinha. Grande menina, hein? Pelo Partido Verde, eu tenho profunda admiração por ela. Ela é extremamente querida em Brasília. Ela é a aposta do Alexandre Padilha, o ministro da Saúde. Ela está fazendo hoje um trabalho pelo PV em Alagoas, numa fundação. Ela está, inclusive, com esse trabalho, ela está adquirindo um know-how muito interessante para se posicionar como pretensa candidata, né? Isso pelo PV. Me parece que o Gazeta vai para federal. Pelo PT, eu não tenho muito claro. Se alguém disser que a Estela Almagro sai para deputada, se o Rodrigo sai para vice-governador, é tudo prematuro. Na verdade, está tudo dependendo de uma série de entendimentos lá em Brasília. Aqui é reflexo... Amarra tudo lá em cima. Amarra tudo lá. Uma coisa é certa, o PSB não vai ocupar o lugar do PMDB no governo federal. Então, Eduardo Campos sai para presidente, o PSB lança... Você acha isso?
Já fechou. Essas últimas, eu também achava isso. Já fechou. A Dilma já disse, Michel Temer está sentado aqui, eu não abro mão dele. A Dilma já falou, a não ser que não tenha palavra. Então isso, eu vou demitir os político ministros. Não ter palavra é uma coisa... É dizer que eu gosto de cerveja. Entendeu? Mas eu acredito que Eduardo Campos, porque tem uma coisa estratégica. Para que tenha segundo turno, é preciso que saia Dilma para presidente, saia Eduardo Campos para conquistar o eleitorado do Nordeste, Marina Silva para conquistar o eleitorado do Norte, e o Aécio Neves, que está fazendo um trabalho nacional para ver se ele vai para o segundo turno. Porque senão é Dilma no primeiro turno. E que imagem você tem do Aécio? Que imagem eu tenho? Ou não tem, às vezes Não, ele é um jovem. As redes sociais falam um pouquinho de bobagem dele. Falam. De Ele é um jovem pessoais, né? e ele já está com cara de velho. Dura isso, viu? Porque o mundo é dos jovens. Você vê, o próprio Lula está sendo muito inteligente em apostar em jovens, como ele fez com o Fernando Haddad em São Paulo. Tem que apostar, essa moçada é muito preparada. E o Aécio Neves já está com um cinquentão. Ele já não tem aquela coisa, eu sou um novo. Na verdade, para querer competir nessa seleção que vai ser acirrada, você tem que apresentar algo novo. Porque apresentar o que está aí não dá mais para ouvir discurso do Paulo Maluf, do Eduardo Suplicy. Não dá mais, você tem que ter de novo. O Suplicy ninguém aguenta ele, hein? Eu entrevistei ele aqui na TV Prevê, eu fiz uma pergunta, ele falou 50 minutos sobre a pergunta que eu fiz. Ele conseguiu ficar no palanque oficial e foi roubado, roubaram a carteira, o celular dele, quer dizer, se der 2 tartarugas para ele, uma foge. Com todo respeito, eu até conheço pessoalmente, estive com ele algumas vezes, ele é muito, muito boa gente. Mas você sabe que tudo que existe de Bolsa Família é ideia dele, né? Ele tem uma visão. É ideia dele. Ele faz parte de um dos políticos assim. Ele pensa bem, mas não pode pôr microfone na boca. Não, você põe. Ele é prolixo demais, Ninguém né? fala mais. Isso é uma doença, você não consegue conter a pessoa, né? Fala um pouquinho da preocupação da nossa cidade. Embora não é só Bauru, a dengue que aumentou no Brasil inteirinho, né? Agora, eu tenho batido aqui, viu, Renato, que Bauru é uma das cidades mais sujas da nossa região. É copinho para tudo quanto é lado, copinho, garrafa plástica. E isso o mosquito cria nisso aí, um pouquinho de água que fica ali. Tem se discutido isso nas redes sociais ou a dengue não chegou ali? Tem, discute-se muito, inclusive fazem charges, fazem caricaturas, eles fazem até obras de arte a respeito disso. E aí eu vejo uma falha na administração do Rodrigo. O Rodrigo é um ambientalista. Ele tinha que ter as praças limpas, as ruas limpas, as calçadas limpas. Ele saiu com essa proposta. E a causa disso tudo, né? Você vê o Marquinho, o vereador Marquinho da Diversidade, fez um voo de planador e detectou uma infinidade de piscinas verdes na cidade. Era para o Rodrigo ter feito isso. Era para ter tomado uma medida na defesa civil. Jeito, Renato. Renato, eu acho que o maior problema, claro que o público tinha que fazer, aqui está cheio de coisa pública que não é cuidada, você está certinho, mas o mosquito está nas casas, você está percebendo? Como que nós vamos fiscalizar todas as casas de Bauru? Eu acho que a maior responsabilidade é de quem está ouvindo eu e você aqui. Se você vê um pernilongo voando na tua casa, é porque alguma coisa está errada nessa época de epidemia. Você está entendendo? Quer dizer, o mosquito está nas caixas d'água destampadas, nas piscinas. Agora, nas praças o Renato tem razão. Está nos copinhos, nas garrafinhas jogadas. Em Bauru, sai você, telespectador, prestando atenção na rua, quantos copinhos você vai ver hoje? Eu não sei como é que Bauru usa tanto copinho, assim, professor, eu não consigo entender. Infelizmente o tempo é curto, mas eu tenho que falar rapidamente isso. Tem um bauruense chamado Álvaro Eires. Ele tem um projeto com a Universidade de Minas Gerais que foi premiado até pelo Bill Gates, que consiste no seguinte, resumindo, ele consegue monitorar lá na universidade onde tem o foco do mosquito. Ele consegue, através dos equipamentos, distribui 2.000 na cidade e aquilo leva por imagem até a central lá na Universidade de Minas Gerais. Quer dizer, é uma coisa técnica. É adotado na Austrália, é adotado em muitos países. Começou a se adotar em Bauru e abandonaram. Quer dizer, não é dar tiro de canhão.
Se eu sei que naquela região tem é acentuado o logradouro do mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti, eu vou focar o fumacê ali. Eu não vou sair pela cidade sem saber. Então está faltando um pouco de gestão técnica. Está faltando também, sim. É gestão técnica. Mas o maior responsável é o telespectador que está nos assistindo, Renato. O mosquito está nas casas. Ele pega dengue e não limpa o quintal. Claro. Eu conheço gente, estou com dengue, minha mulher pegou dengue, meu filho pegou dengue. Com piscina verde. Quintal, com piscina verde, aquela sujeira no quintal. Quer dizer, é ele que é a vítima. Ele que é vítima. Se ele não entender que ele tem... É mais fácil o mosquito do quintal dele picar alguém da família do que o mosquito do outro bairro ir lá picar. Tem a dúvida. Então, se ele deixar o quintal dele limpo... E o mosquito não sai da Bela Vista e vai picar lá no Estoril. É da região. Tem que tirar passaporte claro, entendeu? Tem mosquito na tua casa? Tem. É do teu quintal ou do vizinho. Ninguém consegue responder qual é o bairro que tem mais incidência de dengue. Se o Fernando Monte respondesse essa pergunta para mim, eu diria que ele está tendo uma gestão técnica em cima do assunto. Mas o Bauru tem 5 mil, quase 6 mil casos de dengue. Quase 6 mil. Aonde? Em que bairro? Né? Eu sei que até na Zona Sul é acentuado que é a classe AB. Por causa das piscinas. Mas piscina verde é um absurdo. Então... Lá no Samambaia, onde nós moramos, tem, Renato. Mas ali... não há dúvida. Mas eu acho que a administração tinha que saber onde tem maior incidência e fazer ação pontual. Eu não tenho dúvida disso. E aí eu vejo falha nessa campanha de combate à dengue. Outro problema de Bauru, que hora, isso eu acho que estão bobeando, que hora que vão resolver o problema da enchente nas Nações? Eu fico até triste, né, quando eu abordo esse tema, porque eu fui um dos grandes amigos do Jurandir. O Jurandir Bueno foi da minha casa. O projeto das Nações Unidas é um projeto equivocado. Qualquer arquiteto urbanista diz, ele é um projeto errado. Não existe como você ter as pistas em cima de um rio, que era o Ribeirão das Flores. Era para você fazer as pistas num patamar um pouco acima. Né? Como é Miami? Miami suspenderam tudo, né? Todo. O rio atinge o seu objetivo porque aprendeu a contornar seus obstáculos. Claro. O rio vai. Agora, antigamente chovia pouco. Mas a água está ali. Antigamente chovia pouco, em 70, quando ele projetou. Agora as chuvas, no inverno, vê a chuva que tivemos esses dias. Não é nem isso. Hoje asfaltou tudo, impermeabilizou tudo, a água corre para lá. E os tubulões embaixo são subdimensionados. Não é dúvida. Entendeu? Então, quando fala que o Vitória Regia ainda vai ser piscinão, as pessoas acham que eu sou resbolar. Mas vai chegar um ponto que não vai ter como, vai ter que derrubar aquilo tudo lá. Por que na Nuno de Assis não tem isso? Eles priorizaram aspectos técnicos, tem aquele corredor lá do Rio Bauru, poucas vezes nós vimos problema lá, e não priorizaram a beleza arquitetônica. Então tem que ser dada essa solução. O Rodrigo parece que está predisposto a fazer isso. Faz um canal para deixar o rio descer à vontade, quando chover, projeta já para 300 vezes o volume de água, e para você não ter que gastar todo ano novamente pavimentar Nações Unidas, vidas correndo risco. É um dos grandes problemas que nós temos em Bauru. Mas parece que é uma questão de imagem, né? Porque ali é o cartão postal e não pode mudar, porque quando mudar, mudou tudo. Não sei se me entende. Mas você sabe que o Jurandir, uma vez aqui na TV Prevê, ele teve a coragem de dizer o seguinte: você quer ver uma prova como é que Bauru não evoluiu? Ele disse aqui. Eu falei, qual, Jurandir? Falou, as Nações ainda ser o cartão postal de Bauru. Já era para ter acontecido outra coisa que não era mais para ser o cartão postal de Bauru. O próprio Jurandir disse isso. Isso, verdade. Mas ele deveria completar dizendo assim, vocês têm que consertar, porque está tudo errado. E nós temos que enfrentar, eu não estou sendo, puxa, mas... Aquilo quando foi construído, né, que tinha que pensar tudo, claro. Bauru tinha o quê? 100 mil habitantes? E chovia pouco. É verdade. Com essa questão de efeito... Não, a água penetrava. Penetrava, você tinha menos asfalto, mais, né, escoamento natural da água. Fala, já estamos estourados aqui, mas fala um pouquinho da saúde. Mas vai mal no Brasil inteiro, todo, né? Vai no Brasil todo. E Bauru é o pior dos piores, né? Mais uma vez, por uma razão básica. O hospital de base é a saída do pronto-socorro.
como hospital de base. E o que é mais triste, a verba que vinha do Estado para a saúde de um modo geral, está vindo para subsidiar o hospital de base. Então estão perecendo outros pontos, outros equipamentos de saúde. E até o hospital estadual, que é o hospital de referência, nós estamos com macas divididas por plástico e teve uma morte esses dias por descuido. Está terrível, está terrível. Eu acho que, poxa, e tem outra coisa, 15% do orçamento é para investir na saúde. É muito dinheiro. Era, para se contar a verba federal e estadual, era para a saúde estar em ordem. Mas, infelizmente, a fome dos políticos é maior do que a preocupação. Infelizmente já estamos com 50 minutos de programa. Eu gosto muito de conversar aqui. O que mais você gostaria de colocar rapidamente para o nosso telespectador? Não, eu fico muito feliz quando venho aqui, fazia tempo que você me abandonou. Eu gosto muito porque, só voltando, não existe mídia social sem a presença, sem o presencial. Claro. Nós estamos vivendo agora o Social Research, que quer dizer o seguinte, é o cruzamento da internet com os fatos reais. Então, é por isso que você tem uma festa, alguém filmando, jogando no YouTube. Quer dizer, se eu não vier aqui explicar que eu não sou louco e que isso aqui tem uma razão de ser, ninguém vai entender, ou talvez imagine que eu seja louco. Mas isso aqui é fundamental, a presença, a entrevista, bater papo, completar as informações. E aqui é onde eu tenho, além da liberdade, eu tenho tempo e eu tenho a pauta interessante que o professor levanta. Renato, foi um prazer. Professor, obrigado, aqui, fico muito feliz. Eu vou te chamar dentro de uns 20 dias, se você obrigado. Um abraço me der a todos essa aí, honra, o pessoal dos grupos aí. Outra vez, tá, um abraço. Bom, a grande verdade é essa hoje. Quem não entender a importância das mídias sociais hoje, vai desaparecer, né? Só para ver, o Renato falou direitinho, a TV prevê por dia, no mínimo 50 países no mundo, alguém liga a TV Prevê. Nós temos esse controle pela própria internet. Todos os dias, 30, 40, 50 países ligam na TV Prevê por dia. É realmente uma coisa impressionante. E o Renato, gostem dele ou não gostem dele, ele é uma realidade hoje nas redes sociais de Bauru. Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.